Fala aí galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar da Copa do Mundo de 1950, a primeira Copa do Mundo que foi sediada no Brasil e a Copa do Mundo que marcou o retorno no futebol mundial. E em 1950, quando aconteceu a primeira Copa, que foi a quarta edição de Copa do Mundo, tivemos 13 seleções participando. E por causa dessas 13 seleções que participaram, tivemos uma mudança no formato da Copa. Que na de 1930 foi 4 grupos, aí os primeiros avançavam para a semifinal e tal. E na de 1934 e 1938 começava direto na fase de mata-mata e ia. Nessa aqui foi diferente, porque não teve uma fase sequer de mata-mata. Tivemos duas fases. A primeira fase que foi a fase de grupos, que foram divididos em 4 grupos, e a segunda fase que foi um grupo final, que pegaram o primeiro lugar de cada grupo e fizeram um grupo final, onde eles disputavam 3 rodadas e quem ficasse primeiro ganhava. Vocês vão entender conforme for passando. Bom, das 13 seleções que tivemos 13 seleções participando. E das 13 seleções que participaram, 6 foram da Europa, 5 da América do Sul e 2 foram da América do Norte. As 6 seleções da Europa foram a atual campeã Itália, a Suíça, Suécia e Espanha e a Iugoslávia. E também tivemos a Inglaterra, participando de sua primeira Copa do Mundo. O país que criou o futebol participando de sua primeira Copa do Mundo. Da América do Sul nós tivemos o Brasil, que era o país sede, o Uruguai, que estava voltando para a Copa do Mundo depois de ficar 2 fora, e que era um campeão que já ganhou uma, o Chile, o Paraguai e a Bolívia, que estava disputando a segunda Copa do Mundo. E da América do Norte já tivemos os Estados Unidos e o México, que é muito fraco em Copa do Mundo. Não sei como que é uma das seleções mais fortes da América do Norte. Enfim, fizeram então os roteiros tudo e foram dividir os grupos. No grupo A, nós tivemos o Brasil, a Iugoslávia, a Suíça e o México. No grupo B ficou a Espanha, a Inglaterra, Chile e os Estados Unidos. No grupo C, tivemos só 3 seleções, que foram a Suécia, a Itália e o Paraguai. E no grupo D, que ficou apenas o Uruguai e a Bolívia, que só teve duas seleções em uma rodada só nesse grupo. Na primeira rodada, no grupo A, o Brasil enfrentou o México e começou a Copa bem, vencendo por 4-0 do México. Que o Brasil estava jogando em casa e tinha que demonstrar que estava vindo para ganhar. Começaram estreando a Copa do Mundo, vencendo por 4-0 do México. E a Iugoslávia, que a Iugoslávia, inclusive, não já está 2 Copas do Mundo sem disputar, voltou a disputar e queria mostrar serviço, afinal da única Copa que disputou ficou em terceiro lugar. Começou ganhando por 3-0 da Suíça. Já conseguiram então o Brasil e a Iugoslávia conseguindo 2 pontos. Porque antigamente uma vitória só valia 2 pontos e não 3. Mas já conseguiram aí, né? Chegando com seus pontos. Conseguiram seus 2 primeiros pontos. Já no grupo B, a primeira rodada, a Inglaterra começou vencendo o Chile por 2-0. Afinal, eles eram os países do futebol e eles tinham que mostrar que sabiam jogar bola. Começaram vencendo do Chile por 2-0. E na outra rodada, a Espanha, cara, detonou vencendo por 3-1 dos Estados Unidos. Já mostrando que também estava vindo com tudo, que fez uma boa campanha a Espanha. A primeira rodada no grupo C foi entre Chile e Itália. E como só tinha 3 seleções, a primeira rodada foi entre os dois. Onde o Chile venceu por 3-2 a Itália. A atual campeã já começou perdendo. E no grupo D, que só tivemos uma rodada, que foi entre Uruguai e Bolívia, o Uruguai venceu por 8-0 da Bolívia e já se classificou direto para a próxima fase. E a Bolívia foi a primeira seleção a ser eliminada da Copa do Mundo. Indo agora para a segunda rodada, o Brasil enfrentou a Suíça, onde terminou empatado em 2-2. E a Iugoslávia venceu o México por 4-1. E, cara, a partir daqui, se for jogar pelos pontos, foi 4. O México já estava... Aqui o México, depois de perder para a Iugoslávia de 4-1, o México foi a segunda seleção a ser eliminada. Porque mesmo se vencesse, não tinha como passar pro segundo lugar. Porque perdeu. A única que ainda tinha uma chance... Na verdade, nem chance tinha. O México e a Suíça já estavam eliminados na Copa do Mundo. Porque a Suíça, mesmo se vencesse, o máximo que fazeria é empatar com o Brasil em pontos. Então, a Suíça e o México foram eliminados na segunda rodada.
foram a segunda e terceira seleções a serem eliminadas. Já na segunda rodada, no grupo B, os Estados Unidos venceu por 1-0 da Inglaterra e a Espanha venceu por 2-0 do Chile. Aqui o Chile também já foi eliminado, por perder as duas primeiras rodadas, já foi a quarta seleção a ser eliminada da Copa do Mundo. No grupo C, na segunda rodada, a Suíça enfrentou o Paraguai e empatou em 2-2. Com isso, a Suíça já se classificou também, porque a Itália perdeu a primeira rodada, então mesmo se a Itália vencesse, não ia empatar com a Suíça. Veja que o Paraguai ainda tinha uma chance. Então, não. A Suíça ainda ia ter que ia depender do resultado terminasse entre Itália e Paraguai. E no grupo D não teve a segunda rodada, porque só foi uma só. Na última rodada na Copa do Mundo, da fase de grupo, o Brasil enfrentou a Iugoslávia. E aqui foi uma partida muito importante, porque se a Iugoslávia vencesse ou empatasse, ela avançava. O Brasil tinha que vencer para poder se classificar, porque se o Brasil vencesse, se classificava. E o Brasil precisava muito vencer. E o Brasil venceu por 2-0 e se classificou para a próxima fase, eliminando a Iugoslávia na fase de grupo. E a Suíça venceu o México por 2-1, mas não adiantou muita coisa. A Suíça foi eliminada e o México também. E o México, cara, com uma campanha muito ruim em todas as Copas do Mundo. A última rodada no grupo B, a Espanha enfrentou a Inglaterra, num jogo onde a Espanha venceu por 1-0 da Inglaterra, vencendo todos os jogos e se classificando para a fase de mata-mata. E o Chile enfrentou os Estados Unidos, vencendo por 5-2. O que não adiantou muita coisa. O Chile, os Estados Unidos e a Inglaterra foram eliminados da fase de grupo e a Espanha se classificou. E no último grupo, no grupo C, foi entre Itália e Paraguai, que o Paraguai ele precisava vencer a Itália para ter uma chance de classificar. E a Suécia precisava que o Paraguai perdesse para poder se classificar. E a Itália deixou a Suécia feliz, mas venceu por 2-0 o Paraguai e classificou a Suécia com esse placar. E a terceira rodada não teve no grupo D. Aos fins das 3 rodadas, terminou nas 3 rodadas, tivemos classificado, que apenas o primeiro lugar de cada grupo se classificaram. E o primeiro lugar do grupo A foi o Brasil. No grupo A ficou o México em último lugar, sendo eliminado com uma campanha muito ruim. E praticamente a pior campanha, porque por mais que a Bolívia tomou uma goleada, mas o México perdeu todas as rodadas. Então praticamente foi com a pior campanha, sofrendo goleada em 2 jogos e perdemos 3 jogos, ficando em último. A Suíça ficou em terceiro, porque venceu uma partida e empatou uma. A Iugoslávia ficou em segundo, vencendo 2 partidas e perdendo a última ao Brasil, que era decisiva para ela. E o Brasil, que venceu uma partida e empatou uma, e conseguiu vencer a última partida contra a Iugoslávia, se classificou em primeiro lugar, sendo uma coisa muito importante, porque se não vencesse, se terminasse só empatado, não classificaria. Mas venceu e se classificou. No grupo B, a classificada foi a Espanha. Ficando em quarto lugar no grupo B, foi os Estados Unidos, que foi com apenas 1 ponto, pois perdeu para o Chile e perdeu para a Espanha. Se classificou venceu só uma, ficou em último lugar com 2 pontos. E em terceiro lugar foi o Chile, que também venceu só uma partida, que goleou os Estados Unidos. E em segundo lugar é a Inglaterra, que também venceu só um jogo, vencendo só o primeiro jogo e perdendo os outros. E a única seleção que ficou em primeiro lugar e que venceu todos os jogos foi a Espanha, que venceu todos os jogos do seu grupo. No grupo C, a seleção classificada foi a Suécia. A que ficou em terceiro lugar foi o Paraguai, com apenas 1 ponto, com um empate, ficou com a Suécia. Em segundo lugar, a Itália, com a sua única vitória, que foi em cima do Paraguai, a atual campeão sendo eliminada na fase de grupo. E a que ficou em primeiro lugar, classificada, foi a Suécia, que se classificou para a próxima fase. E no grupo D, que só tinha 2 seleções, que era o Uruguai e a Bolívia, só disputaram uma rodada. Então foi praticamente um mata-mata entre eles, onde o Uruguai venceu por 8-0 e a Bolívia ficou em segundo, sendo eliminada, e o Paraguai avançou para a próxima fase. E nessa fase, nessa Copa não teve o mata-mata, como eu falei para vocês. Então, em vez de mata-mata, eles fizeram uma outra fase de grupo, que foi a fase de grupo final, onde pegava o primeiro lugar de cada grupo e eles iam disputar as 3 rodadas entre eles, e quem ficasse primeiro era o campeão do mundo.
E na primeira rodada, o Brasil enfrentou a Suécia. Suécia. Enfrentou a Suécia. E começou metendo logo uma goleada de 7-1 para cima da Suécia. E já conseguindo uma boa vantagem em pontos e em saldos de gols. E o Uruguai terminou empatado em 2-2 com a Espanha. O que obviamente seria um jogo bem difícil para o Uruguai, já que a Espanha foi a única seleção que venceu todos os seus jogos, né? Já na segunda rodada, o Brasil mais uma vez venceu, dessa vez vencendo por 6-1 da Espanha, ficando já numa boa vantagem. Cara, o Brasil adquiriu uma boa vantagem e um bom saldo de gols. Já o Uruguai na segunda rodada venceu a Suécia por 3-2. Ficou um pouquinho colado no Brasil, que como o Brasil venceu duas, foi 2 pontos, ficou 4 pontos. E o Uruguai, por vencer uma e empatar uma, ficou com 3 pontos, ficou 1 ponto atrás do Brasil. E na última rodada de Copa do Mundo, a Suécia enfrentou a Espanha, venceu por 3-1 na Espanha. Uma coisa que não importava muito, porque a Espanha ficou em último e a Suécia ficou em segundo. Mesmo se a Espanha vencesse ou outra seleção a Espanha vencesse, não teria uma chance de a Espanha ficar lá perto, porque o último jogo realmente... Porque é por causa dos pontos, não tinha como. Porque a Espanha ficou com 1 ponto, se vencesse ia para 3, empataria com o Uruguai, e como teria vencido o jogo, não teria chance. E a Suécia venceu só uma, então não teria também como, mesmo se vencesse, indo longe. Então, muita gente realmente nem ligou muito para essa partida, só os torcedores dos países. Então, chegou na última, a terceira rodada, a rodada que ficou mais entre o Brasil e o Uruguai. Porque se o Brasil empatasse ou vencesse, era campeão. Mas se o Uruguai vencesse, o Uruguai era campeão. Ou seja, era uma coisa que só precisava do Brasil empatar para o Brasil ser campeão do mundo. Mas não aconteceu isso. Na partida entre Brasil e Uruguai, aconteceu aquilo que ficou marcado na história dos brasileiros. Todos que os brasileiros nunca mais usaram a cor branca nos seus uniformes. Pois o Brasil entrava em campo com seu uniforme branco contra o Uruguai e o Brasil perdeu. O Uruguai venceu por 2-1 no Brasil, foi de virada? Agora eu não lembro se foi de virada. Não, chegaram a ficar empatados em 1-1 e no final da partida, se eu não me engano, o Uruguai fez o segundo gol. Com isso, o Uruguai pegou a liderança do grupo e se consagrou campeão. Então, no grupo final, a Espanha ficou em último. E, cara, a Espanha me decepcionou muito. Pô, venceu lá todos os jogos, bateu de frente de todo mundo. Chega aqui, último lugar. Em terceiro lugar, ele ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo, foi a Suécia, que ficou em terceiro na Copa do Mundo, porque ficou em terceiro aqui. Em segundo lugar, o Brasil, que acabou sendo, cara, ficou marcado, né? E por fim, o Uruguai ficou em primeiro lugar, se consagrando então como bicampeão do mundo. Na artilharia ficou o Wladimir Menezes com 9 gols. Se eu não me engano, eu acho que ele é brasileiro, não sei, eu esqueci de anotar aqui. Eu acho que, eu não sei se ele é brasileiro ou uruguaio, vai estar aí pra vocês. O melhor goleiro foi o Roquel Maspolin, do Uruguai. E o melhor jogador foi o Gizinho, do Brasil. Foi o eleito melhor jogador daquela Copa. E aqui algumas coisas pra vocês, né? A primeira curiosidade foi, que nem eu falei, o retorno no futebol, que essa Copa ficou conhecida como... ficou marcada como retorno no futebol. Pois, se vocês prestarem muita atenção, no ano que aconteceu essa Copa, foi em 1950. E a última foi em 1938. Depois dessa Copa do Mundo, o certo seria ser em 1942. E depois teria em 1946 até chegar em 1950. A questão é que durante esse período que não teve essas duas Copas do Mundo, aconteceu aquilo que ficou na história, né, no mundo, ficou marcado. Foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu, e por causa disso não teve essas coisas. Muitos também jogadores de futebol, e também porque muitos jogadores de futebol também foram para a guerra. O Manchester City mesmo, que era um time bem forte na época, perdeu muitos jogadores de futebol, porque muitos foram para guerras, para defender seus países, morreram. Bayern de Munique também aconteceu isso, e aqui no Brasil também aconteceu, de alguns jogadores irem defender seus países
e acabarem perdendo a vida. Mesmo que o Brasil entrou mais no final da guerra. E por isso a Copa do Mundo ficou marcada como um retorno, porque marcou o retorno no futebol mundial. E foi uma coisa que ficou marcada, por marcar o retorno. A segunda foi o Maracanaço. Não foi nem Maracanã, foi Maracanaço. Que foi o fracasso no Maracanã. Pois o Brasil perdia. Pisava apenas de empate, perdia para o Uruguai em pé no Maracanã. E perdeu, ganhou o primeiro vice, perdeu. Cara, que só precisava de um empate para ser campeão. E aconteceu isso. E também aconteceu depois aquele negócio, né? Que o Brasil se recusou a usar o uniforme branco depois, porque eles ficaram meio que traumatizados com esse negócio do uniforme branco. A terceira foi o formato da Copa do Mundo, que mudou, que não teve uma partida de mata-mata, foi só fase de grupo. E a quarta também foi a primeira Copa do Mundo que foi sediada no Brasil. Foi a primeira Copa do Mundo que o Brasil sediou. E a quinta curiosidade, eu esqueci de anotar, então espera só um pouquinho aqui e eu já volto. Voltei, e bom, a bola da Copa do Mundo foi a comemora... Eu não sei se foi comemorativo, porque eu esqueci de anotar o nome da Copa, da bola, mas eu acho que foi... Eu acho que foi comemorativa mesmo o nome da Copa, eu não sei. Foi a Copa do Mundo que o Brasil usou para sediar a Copa do Mundo. Mas enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês tenham achado interessante. Se vocês tiverem alguma curiosidade, se quiser contar aí, conta aí, porque na última Copa do Mundo teve, inclusive, que comentou aí que eu falei sobre o Brasil nunca perder para a Noruega, e o cara comentou lá falando que o Brasil nunca conseguiu vencer a Noruega, já perdeu, mas nunca venceu a Noruega, cara. E isso foi uma coisa que realmente me deixou surpreso. O Brasil nunca conseguiu vencer a Noruega. Que... E eu queria pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, porque a gente já tem 98 inscritos, falta só 2 que eu consegui chegar a 100. Então, galera, espero aí que vocês se inscrevam no canal aí pra ajudar. Chegar logo, né, aos 100 inscritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e falou!